Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu gostaria de agradecer as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se nesse canal e, se for do seu agrado, dê o seu Pix. Ajude-me. Ajude-me a profissionalizar este vlog. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão a respeito do tiozão e da tiazona do Zap. Por que o WhatsApp pode ser tão sedutor a certos tipos de pessoas que, inclusive, nos brindam com histórias completamente treslocadas e fora de sentido? Eu penso que, na verdade, muitas pessoas um tanto entediadas da vida encontram no WhatsApp uma espécie de tábua da salvação. É como se, de repente, o WhatsApp desse um imenso poder ao bobalhão, ao estúpido, ao tolo, enfim, aquele tiozão ou tiozona que não tem assunto nenhum na vida, né? Como se, de repente, fosse o WhatsApp o arauto do conhecimento humano. Existem muitas pessoas que falam de ciência, que falam de pandemia, que falam de política, que falam de religião, bastando ler o WhatsApp. O WhatsApp virou uma espécie de academia self-service desse povo, né? Quer dizer, você agora é especialista em Covid-19, em política brasileira, sei lá, em qualquer coisa, bastando ler meia dúzia de asneiras no WhatsApp. Ou seja, esse pessoal é formado na academia do WhatsApp. E o tiozão e a tiazona, que até então eram pessoas completamente irrelevantes do ponto de vista da vida pública, agora se tornam importantes, se tornam partícipes de uma grande causa, se tornam partícipes agora da criação da informação, ou melhor, da desinformação. Porque na prática, o que esses tiozões nos revelam é que eles são tão alheios à realidade como também são deficientes no que diz respeito a qualquer tipo de discussão cultural ou política minimamente séria para que o debate seja levado a sério. Eu posso falar isso pela experiência, e olha que eu não tenho WhatsApp, eu desinstalo o WhatsApp porque é tanta loucura, tanta besteira, o pessoal bombardeia tanta cultura inútil para você, que realmente aquilo ali é uma verdadeira perda de tempo. O WhatsApp, se é que serve para alguma coisa, é no máximo para você, sei lá, contactar, comprar alguma coisa, sei lá, encomendar uma pizza, enfim, é o que mais serve. Agora, perder tempo naquilo ali, ficar trocando mensagenzinhas de uma patota, de uma seita qualquer, seja uma seita bolsonarista, uma seita antivacina, etc., é uma perda de tempo tremenda. E eu falo isso por experiência própria, porque eu vi cada história absurda, cada história sem pé nem cabeça, que realmente um grupo significativo de pessoas, e não são poucas, inclusive pessoas com formação universitária, está simplesmente alucinado por conta dessas comunidades virtuais do WhatsApp. Eu posso até compartilhar certas histórias muito engraçadas. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que é muito querida por mim, mas que está muito iludida nessas bobagens, que pelo menos há 10 anos atrás ele dizia que o World Trade Center não foi derrubado pelos 2 aviões que foram sequestrados pelos terroristas islâmicos. Não. Na verdade, o World Trade Center foi derrubado por uma bomba atômica de pequeno megaton e os aviões que bateram no World Trade Center, na verdade, eram hologramas para iludir a população. Esse tipo de insanidade. E tem pessoas que acreditam. E acreditam justamente porque são crédulas, porque querem acreditar. Porque parece que existe talvez uma certa mediocridade nas nossas vidas e que certas pessoas procuram essas ilusões idiotas para se sentirem importantes, ou então para acreditar em coisas importantes, ou em coisas mágicas, em coisas até mesmo sobrenaturais em torno disso. Sem prejuízo do fato de que quem colocou a bomba não foi o terrorismo islâmico, foi simplesmente o Mossad junto com a CIA para criar uma falsa bandeira e depois decretar a guerra do Iraque. Esse tipo de coisa. É como se, de repente, esses conspiradores tivessem controle sobre a realidade, né? E, claro, o único que quebra o controle da realidade é aquele tiozão boboca, aquela tiazona boboca que lê meia dúzia de besteiras no WhatsApp, pressupondo que uma teoria da conspiração será revelada no WhatsApp. Mas, enfim, outras bobagens monumentais, né? Eu já falei aqui sobre a questão da pandemia. Primeiro, se negava a existência da pandemia. Era ditadura sanitária, era conspiração dos estados nacionais contra seus povos e não sei o que, blá blá blá.
Isso aí é para acabar com as economias e criar nova ordem mundial, o Estado mundial e blá blá blá. Aí depois, como a coisa não colou muito, veio a história do vírus chinês. Em outras palavras, quer dizer, antigamente a pandemia não existe, agora a pandemia que não existe tem um vírus. E esse vírus é uma arma biológica. E essa arma biológica, diga-se de passagem, foi soltada justamente para prejudicar as economias dos países. E, no entanto, essa arma biológica é a coisa mais fuleira do universo, porque você pode curá-la com remédio de farmácia. Basta tomar ivermectina, azitromicina e cloroquina, que pronto, que passa. Olha só que legal. Nós temos o primeiro caso da história de uma arma biológica que não mata ninguém, que simplesmente basta você comprar um remédio farmacêutico, pronto, você já está curado. Olha o nível de imbecilidade que já chegamos. E isso sem prejuízo do fato de que existe também a terceira história. Se a primeira história, a pandemia, não existia, agora a pandemia existe e, no entanto, um remédio de farmácia pode curar uma arma biológica. Esse pessoal não sabe nem mesmo o que é uma arma biológica, mas enfim. E o terceiro ponto, evidentemente, são as vacinas. Na verdade, o vírus do Covid-19 é uma arma biológica que pode ser curada com remédio de farmácia sem prescrição médica, mas que foi inventada em conluio com a Big Pharma para vender vacinas. Olha só que legal, antes era arma biológica, antes a pandemia não existe, agora a pandemia que não existe ainda tem cura. Tem cura, né? Basta tomar, sei lá, um vermífugo, pronto, você está curado. Né? E aí no terceiro ponto vem o papo das vacinas. Ou seja, que na verdade isso foi um acordo da Big Pharma junto com o governo chinês para fabricar vacinas e contaminar as pessoas, que vão desde piorar a situação do Covid, ou seja, eles vão colocar Covid em você, até mesmo mudar o seu código genético e até mesmo colocar chips em você. Olha o nível de estupidez a que se já chegou essas teorias conspiratórias. Mas enfim, você mostra para as pessoas, para esses tiozões ou tiozonas, o nível de imbecilidade a que eles já chegaram, e eles ficam ainda revoltados, ficam ainda aborrecidos. E por que será? É muito simples. Quando você mostra para eles a realidade, você tira aquele mundo mágico pelo qual eles estão se sentindo especiais. Quando eles falam essas notícias completamente desconexas, absurdas, na prática eles estão se sentindo importantes. Poxa, olha só, eu tenho uma informação privilegiada que saiu para milhões de pessoas no WhatsApp, né? E que ninguém está se dando conta. O Pink e o Cérebro estão dominando o mundo junto com Jorge Soros e com o encontro de Davos, porra! Que legal! Mas enfim, é mais ou menos isso. E também, claro, o grupo Bill Lindenberg, e enfim, e vai muita alucinação solta. Né? E aí tem o outro aspecto. O tiozão pode ser virologista sem entender porra nenhuma de remédio. Ele pode ser cientista político sem ter nenhum livro de ciência política, sem ter lido nada, acreditando nas pataquadas bolsonaristas que se espalham por aí. E claro, o que acontece muitas vezes é que esse pessoal tem uma estrutura virtual de uma seita. Eles só conversam com pessoas que pensam a mesma coisa que eles e ficam trocando informações falsas, intoxicando uns aos outros. E quando você quebra a bolha, eles ficam revoltados, evidentemente. Ficam completamente revoltados. E temos outras e outras histórias mais. Por exemplo, uma vez um amigo meu me manda um vídeo de um remédio que está sendo lançado nos Estados Unidos, que é um antiviral, criado pela indústria de farmácia Pfizer. Pois bem, ele coloca o seguinte slogan: enquanto nós poderíamos ter usado remédios mais baratos como ivermectina, cloroquina e azitromicina para destruir o Covid-19, a Pfizer nos brinda com remédio muito caro para nos enganar, como se azitromicina, como se, sei lá, cloroquina, como se outros remédios também não fossem produzidos pela Big Pharma, mas enfim, esse pessoal não sabe nem o que é isso. Aí eu fui pegar o princípio ativo desse novo remédio da Pfizer. Ou seja, ele vem de um remédio, ou seja, é inspirado num remédio que é o Remdesivir, né? Tudo que vem Zivir, Vizir, Grão-Vizir, pode ter certeza, é remédio antiviral, e são antivirais experimentais. Né? O Remdesivir, ele é um remédio, né,
que foi, inclusive, pioneiro do combate aos vírus que estão vivos no seu corpo, né? Ou seja, é um remédio que de fato mata alguns vírus, mas não são todos os tipos de vírus. E quando eu fui ver o princípio ativo desse remédio lançado pela Pfizer, é inspirado no Remdesivir. Aí eu falei pro meu amigo, meu querido amigo, você não sabe a diferença entre um antiviral, um remédio antimalariano, um antibiótico e um vermífugo. Você não sabe nem qual é o princípio ativo desses remédios. Que dirá então você criticar um remédio que é um antiviral novo lançado no mercado para combater a Covid-19? Eu não vou mais além. Esse pessoal não sabe nem como funcionam as vacinas. Esse pessoal não sabe como funciona o RNA mensageiro. Esse pessoal não sabe como funciona o Coronavac. Esse pessoal não sabe como funciona a Janssen. Não sabe como funciona nada. Mas é aquela história. Dentro da academia do WhatsApp, todo mundo vira virólogo ou virologista. Todo mundo vira médico. E o que é pior, muitas vezes, quando esse pessoal coloca um vídeo de algum médico falando sobre as maravilhas da cloroquina, sobre as maravilhas de qualquer outro tipo de remédio estúpido que não tem efeito algum contra o Covid-19, a primeira coisa que eu faço é ver as credenciais desse médico. Quem ele é? Aí, uma vez, me mandaram um vídeo de um sujeito que estava falando sobre estudos do não sei o que das quantas, e esse sujeito tinha um processo na justiça por crime de injúria, calúnia e difamação. E, inclusive, ele foi condenado a alguns meses de cadeia por conta disso, por ter difamado alguns colegas do próprio meio da medicina. É esse nível de gente que você vê. Ou então, simplesmente, político bolsonarista, político que está alinhado ao farmacólogo geral, ao virólogo geral, o senhor Jair Bolsonaro, evidentemente. Pois Bolsonaro entende de virologia, entende de medicina, tanto quanto, sei lá, o pessoal que produz as vacinas da Pfizer, da Janssen, da Coronavac, enfim, da AstraZeneca, da Oxford, da AstraZeneca, enfim. O Bolsonaro é um gênio da inoperância, falando besteira sobre tudo. Ele é realmente o tiozão mor, com a diferença de que ele é um mentiroso mesmo consciente. Mas enfim, então você vê no WhatsApp todo mundo virando alguma coisa. E na internet não é diferente, não. No YouTube você tem o terraplanista, você tem, sei lá, a sujeita entendida em teoria da conspiração e muitas outras coisas. E eu digo, isso dá muito dinheiro. Nós temos que nos perguntar por que certos médicos, por que certos aventureiros que do nada ninguém sabia da existência deles, não existe nenhum trabalho científico desse pessoal. Ou então, às vezes, até tem trabalhos científicos, mas são pessoas que muitas vezes se metem em searas que muitas vezes não entendem porra nenhuma, porque de repente desaparecem querendo vender a pedra filosofal para você. Porque isso está dando dinheiro. A teoria da conspiração dá dinheiro. E muito dinheiro. Porque tem muita gente idiota que acredita. Mas não é pouca, não. Quando eu vejo um tiozão, uma tiazona me mandando uma mensagem como essa, e quando eu vejo e confio nas fontes, aí meu filho, você não tem vergonha de passar vergonha? Olha só a redundância, né? Você passa vergonha e não se dá conta disso. Veja o que aconteceu recentemente, quando milhares de bobalhões foram aos quartéis exigindo o golpe do Estado, e todo mundo espalhava mentiras e mais mentiras e mais mentiras. Olha, 72 horas, agora vai ter o golpe de Estado. O general Heleno não vai deixar o Lula tomar o poder, e assim sucessivamente. E o pessoal festejando como histéricos. E quando a mentira era desmascarada, e o pessoal aceitava como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tiozão do WhatsApp, se você tá me vendo agora, eu digo, você é um idiota. Você é uma pessoa, no fundo, entediada. Você é uma pessoa que não tem nada o que fazer na vida. E parece que a sua aposentadoria, muitas vezes, sabe, tornou você uma pessoa simplesmente inútil. Um conselho para você. Comece a ler livros. Comece a cuidar dos netos, dos filhos. Vai passear. Desliga o teu celular. Esse celular está te enlouquecendo. Porque, vejam, não existe coisa mais louca do que você, num celular, sendo bombardeado com informações das mais desconexas para que você fique pirado. E é o que está acontecendo com muita gente. E o pior de tudo, muitas vezes, é que quando as autoridades públicas pensam em qualquer medida para combater esses charlatães, para combater o gabinete do ódio, para combater qualquer coisa, eles estão
com as mãos atadas. Por quê? Se, segundo a lógica do membro da seita do Zap, tudo está dominado, tudo é o sistema, tudo é aquilo, não sei o que, é uma conspiração, então quando se combate as fake news, ou se, inclusive, se impõe medidas para censurar esse tipo de opinião falsa que prejudica milhões de pessoas, quantas pessoas não morreram por não tomar as medidas sanitárias suficientes da pandemia? Quantas? Milhares, se não milhões de pessoas morreram. E eu vi gente dizendo: ah, você é contra a liberdade de expressão. Se você acha que você tem liberdade de expressão para mentir, para falsear, para espalhar notícia falsa e achar que isso não tem consequência, eu digo, você é mau caráter, no mínimo. Se você não é mau caráter, você é burro. Você é muito burro. Você é burro mesmo. Burro no sentido de que não tem mais capacidade cognitiva de entender a realidade. Como já dizia um autor norte-americano chamado Richard Weaver, um autor conservador americano, as ideias têm consequências. Se você acha que, falando as bobagens que você fala, que você espalha notícias, na sua desocupação mental, você acha que isso não tem efeito na vida das pessoas? Eu digo, é muita irresponsabilidade da sua parte. É muita falta de visão. A sua vida é muito medíocre para você ficar preso no celular. É porque realmente você não tem nada que fazer mais na vida. Mas eu tenho uma dica de esperança. Pior que tem coisas, e muitas coisas para fazer na vida. E com certeza não é esse instrumento chamado celular. E olha que eu estou usando o celular, mas é só para gravar mesmo. Porque eu desativo o meu WhatsApp. Eu não quero bater cabeça com ideias idiotas. As ideias idiotas ocupam sua mente e, de fato, fazem você perder um tempo precioso na vida. Então é essas coisas. Pandemia não existe, isso é tudo ditadura sanitária. Aí no dia seguinte, o vírus chinês, é arma biológica, blá blá blá. Arma biológica que se cura com remédio de farmácia. Os caras têm solução para a pandemia ou para a não pandemia. E mesmo que as pessoas morram às pencas por causa do Covid, esse pessoal ainda tem um outro discurso pronto de que tudo é falso, de que na verdade as covas estão vazias, de que na verdade essas pessoas não morreram de Covid, morreram de outra coisa, inflaram as estatísticas. É isso que vocês fazem, vocês fogem da realidade desde sempre. E mesmo que parentes seus morram, porque eu conheço gente que está enlouquecida com isso e tiveram parentes que morreram, entraram nessa onda, porque são pessoas fracas de psicologia, de personalidade, pessoas deslumbradas. E apareceram, evidentemente, os aventureiros. Onde há idiotas, há estelionatários. Onde há idiotas, há vigaristas. Há pessoas que querem tirar dinheiro de você. Qualquer dia desses vai aparecer um bonitão dizendo que tudo está dominado, que não sei o que. Claro, tudo está dominado, só ele descobriu a dominação, ninguém mais viu nada. E claro, aí ele começa a espalhar essas baboseiras. E, no entanto, milhões de pessoas ficam simplesmente imbecilizadas, idiotizadas e alarmadas com notícias falsas. E isso sem prejuízo, claro, eu não vou tocar na questão do Supremo Tribunal Federal, do que aconteceu das fake news, etc. Mas, a despeito dos métodos do Supremo serem bastante duvidosos do ponto de vista jurídico, esse problema existe. E é preciso encontrar soluções políticas, jurídicas, né, e sociais para combater a desinformação e combater a mentira. Então, meus amigos, um grande abraço.